Por isso nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar conosco, que através da tua santa palavra o Senhor venha falar conosco, pois nós queremos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz: vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1, em nome de Jesus. É onde nós vamos começar a nossa palavra hoje, em nome de Jesus. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. E disse o Senhor Jesus: ouçam o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra? Amém, irmãos? A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus Cristo, ele conta uma parábola, só que a descrição da parábola no versículo 1 já é um ensinamento para mim e para a sua vida. Ele contou uma parábola sobre o dever da gente orar e nunca desfalecer. Tem muitas pessoas que ela até ora, mas se você vê que aquilo que você está orando não está acontecendo, você desfalece. Você desfalece. Meus irmãos, hoje não, mas no próximo culto, se Deus permitir, eu vou pregar sobre a fé. Porque tem muita gente que ela não tem fé, ela tem pensamento positivo. Ela pensa assim: vai dar certo. Olhe, vai dar certo. Eu vou orar, pastor, e vai dar certo. E ela ora, e quando 1% dá errado, ela diz: tem jeito, não, eu lá vou orar, eu lá quero mais saber disso. Oi. Amarrado. Isso não é fé, irmão. Fé, até me desconcentrei. Fé, a Bíblia diz que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Se eu tenho fé, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar e eu não vou desfalecer. Você, minha irmã e minha irmã, você tem fé ou você tem pensamento positivo? Você ora pedindo as coisas a Deus, e quando você vê que não vai acontecer, você desiste. Você diz: é porque para mim é difícil mesmo, é porque Deus não quer me abençoar. Meus queridos irmãos, nós temos que orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que entender o seguinte, irmãos:
Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou falando isso porque, principalmente no tempo, quem está vivendo no Brasil hoje, tem muito crente esquecendo que quem está no controle de tudo é Deus. Então, se fulano ganhar, pastor, já era. Não, pastor, se A ganhar, se B ganhar, acabou, pastor, as igrejas. Irmão, não importa quem ganhe para a presidência, quem perca, Deus continua no controle. Você acha que se fulano ganhar, ou se Beltrano ganhar, eita, pastor, agora a igreja vai se fechar, vai acabar com a religião? Irmão, repito, Deus é quem está no controle, não é o homem. Não é o homem. Quando os cristãos, eles estavam sendo perseguidos por Nero, Nero estava matando os cristãos, crucificando, jogando ele para os leões comerem, e Deus dá uma visão ao apóstolo João do livro de Apocalipse, para lembrar os irmãos daquele tempo, há 2000 anos atrás, que quem estava no domínio de tudo não era Nero, é Deus. Da mesma forma hoje, igreja, tem gente que tem parado de orar porque tem perdido a sua fé. Tem gente que tem parado de buscar a Deus porque tem perdido a sua fé. Tem pessoa que ela tem até fé para começar a orar, mas do meio para frente acabou a fé. A pessoa não consegue mais orar, a pessoa não consegue mais buscar a Deus. Esta viúva, ela não desfaleceu. É interessante que você sabe o contexto da história. Irmão, viúva hoje é uma coisa, antigamente era outra coisa. Como assim, pastor? Hoje a mulher que ela é viúva, é normal você encontrar uma viúva por aí, talvez até na sua família, talvez até alguém aqui é viúva, mas nesse tempo aqui, quando uma mulher ela era viúva, simbolizava que ela não é que ela fosse, mas ela era considerada como se fosse a pior parte da sociedade. É aquela pessoa que ninguém quer nada com ela, que ninguém quer ajudar. Por isso que Tiago diz: a religião perfeita para Deus é ajudar os órfãos e as viúvas. Nesse tempo aqui, no tempo que Jesus estava pregando isso, só quem trabalhava fora de casa era o homem. Não existia emprego para a mulher. Então, quando o esposo morria, irmão, você já imagine como era a situação. Mas por que, pastor? Nesse tempo só tem emprego para o homem. Já prestou atenção no negócio? Quantos cegos Jesus curou? Quantos aleijados Jesus curou? Irmão, nesse tempo que mais tinha era gente deficiente, principalmente por causa do trabalho, que não tinha segurança nenhuma. Então, para proteger as mulheres ficavam em casa, os homens iam trabalhar. Então, quando a mulher ficava viúva, era uma sentença de morte, que ela só não ia morrer de fome se alguém ajudasse ela. E esta viúva, o que ela fez? Ela buscou a justiça dela até ela alcançar. É interessante que Cristo ele usa o exemplo de um juiz injusto para fazer contraste com Deus que é justo. Então ele está dizendo: essa viúva ela orou, e um juiz que ele é injusto, que ele não temia nem a Deus nem aos homens, respondeu. Vamos dizer que a oração dessa mulher. E ele pergunta: e Deus? E Deus? Ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Meus irmãos, sabe por que nós não alcançamos muitas coisas? Porque a gente começa a orar, mas depois a gente para de orar. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Sem cessar. Já imaginou se essa viúva, ela dissesse: não, eu vou deixar para lá, olha, Deus está no controle, no dia que o juiz quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Não, ela buscou, ela correu atrás do que era direito dela. Assim como eu e você temos que fazer em oração, nós temos que orar e pedir a Deus aquilo que é nosso direito, que já está escrito na lei de Deus, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, mas nós temos que orar e não desfalecer. Quantos de nós aqui já começamos a orar por algo que você até desistiu já? Isso, pastor, é difícil, pastor, é complicado. É claro, com essa fé não vai dar certo nunca.
né? Com essa fé, nem ore. Primeiro tenha fé para depois orar. Orar sem fé não adianta. Já viu a pessoa que ela quer orar sem fé? É a pessoa que ela vem para o culto, né, irmão Jorge? Ela vem para o culto, aí Deus salva a minha casa, salva a minha família, eu creio que o Senhor vai fazer. Aí quando ela chega em casa, ela vê lá tudo o contrário. Isso é uma praga, esse infeliz, condenado dos infernos. O esposo que tem acabado de orar por ele. Adianta, igreja? Adianta não. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que querer morrer de orar. Pastor, vamos subir o monte, vamos fazer uma campanha, pastor, 5 horas de joelho aqui na igreja. Vamos, mas vamos obedecer a palavra de Deus, que vai ter muito mais efeito. Meus irmãos, essa mulher, ela buscou, ela lutou por aquilo que era direito dela, e ela alcançou. E a pergunta de Cristo para os seus discípulos e para mim e para você é: e Deus? Deus é injusto, igreja? Será que Deus é injusto? Será que Ele não vai fazer justiça aos escolhidos dEle, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles. Quando eles aqui tardio, é porque quando a gente ora, o que é que a gente quer? A gente quer que aconteça logo. É ou não é verdade? A gente quer que na hora que a gente ore, aconteça. Olha, se eu e você pudéssemos, na hora que a gente orasse, era para acontecer. Mas Deus é quem sabe o tempo certo de fazer cada coisa acontecer. Pastor, Deus está demorando no seu ponto de vista, mas o ponto de vista de Deus, Deus está no tempo certo. O que foi que a irmã de Lázaro disse para Jesus? Senhor, o Senhor demorou demais. Faz 4 dias que está morto. Foi o que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, Jesus não queria curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar Lázaro. Se Jesus Cristo tivesse chegado antes, ele ia curar, mas ele não queria curar, ele queria ressuscitar. Ou seja, Deus ele não demora, ele chega no tempo certo. A gente é que não sabe esperar. Eu e você que não sabemos esperar o tempo do Senhor. Quando a gente ora, pastor, Deus está demorando para falar um negócio que eu estou orando já, acho que faz uns 10 anos, 15 anos, mas se for da vontade de Deus, no tempo de Deus, vai acontecer. Agora, o que eu quero perguntar para você: você vai desistir de orar quando o diabo se levantar? Você vai desistir de orar quando a situação não estiver mais favorável? Você vai desistir de orar se o inimigo se levantar, se o inimigo usar alguém para dizer para você: olha, não dá certo não, desista, é difícil, é complicado, antes de você ninguém conseguiu. É nessa hora que o crente tem que mostrar a sua fé. É nessa hora que eu e você temos que mostrar se a gente vem para a igreja em vão, se a gente ouve a palavra, ela entra no ouvido e sai pelo outro, ou se a gente vem para a igreja para servir verdadeiramente a Cristo, e se a gente ouve a palavra e guarda no coração. Meus irmãos, é no momento das dificuldades que nós temos que provar a nossa fé. É quando as portas se fecham, é quando tudo dá errado, que nós temos que continuar em oração, que nós temos que perseverar em oração, irmão. Deus vai sim fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Deus vai fazer justiça. Assim como este juiz, que era injusto, fez justiça para essa viúva, imagine Deus, que é o justo juiz, se não vai fazer justiça aos seus filhos. Meus irmãos, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Jesus, nós não temos que olhar para a situação, nós não temos que olhar para a circunstância, nós temos que olhar para Jesus. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, Moisés se desesperou. E agora? O que é que eu vou fazer? O povo começou a azucrinar o juiz de Moisés. Coitado de Moisés. Depois de 80 anos, foi passar 40 anos no deserto perdendo o resto do juiz que tinha. Um povo dando trabalho a ele. Quando Moisés chega diante do mar, o povo diz: você trouxe a gente para morrer aqui, Moisés. Não tinha cemitério lá no Egito, não. Aí Moisés foi clamar a Deus.
Aí Deus disse o quê? Por que você está clamando? Levanta o cajado. Moisés levantou, o mar se abriu, ele passou. Irmão, a história que todo mundo conhece, o cego Bartimeu. Quanto mais o cego clamava por Jesus, cala a boca, cego, ninguém quer saber de você não, cala a boca, cego infeliz. E ele, Jesus, Jesus, e Jesus curou ele. Meus irmãos, você não pode parar de orar quando as coisas ficam difíceis, não. Isso não é para parar de orar, não. Por exemplo, você está orando pela sua casa, você está orando pela sua família. Quanto mais você ora, mais você é perseguido. Aí eu vou parar de orar. Pastor, eu vou parar de orar pela minha mãe, eu vou parar de pregar para minha mãe. Não adianta não. Onde está a sua fé? Onde é que está a sua fé, irmão? Meus irmãos, olhe para Jesus. Olhe somente para Cristo. Continue fazendo a obra de Deus, pregando, evangelizando, orando. Quem faz a obra é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. Nós temos que orar, igreja, e não desfalecer, porque Deus vai sim fazer justiça aos seus escolhidos. Só vai ter a oração respondida aquele que não desiste de orar. Meus irmãos, só vai ter a oração respondida aquela pessoa que ela não desiste de orar. Não adianta você orar pela salvação da sua casa, você orar pela salvação da sua família, daqui a pouco você para, daqui a pouco você desiste, daqui a pouco você some da igreja, passa um ano sem vir na igreja. Do que adianta? Não adianta, irmão, não adianta de nada. Se o juiz injusto respondeu essa mulher, imagine Deus, que é um justo juiz. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Versículo 23. Gênesis capítulo 18, versículo 23. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Meus irmãos, aqui está narrando, no versículo 18, a destruição de Sodoma e de Gomorra, aquela passagem que todo mundo conhece. Só que lá, nas cidades de Sodoma e Gomorra, estava alguém que era da família de Abraão, que era o seu sobrinho Ló. E Abraão, quando Deus anuncia a ele que vai destruir aquela cidade, o que é que Abraão faz? Abraão começa a interceder por Ló. Abraão começa a orar, a falar com Deus, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus não destruísse junto com a cidade Ló, que era da sua família. Trazendo para a sua vida hoje, a sua casa, a sua família estão no mundo. Estão no mundo, assim como Sodoma e Gomorra, pecando, a cada dia pecando mais, não querem saber de Deus. Você tem que ser como Abraão, irmão. Você tem que interceder pela sua casa. Você tem que interceder pela sua família. Se você sabe que um pai seu, que uma mãe, que um irmão, não importa quem seja,
está no mundo, não quer saber de Cristo, é o seu dever, é a sua obrigação orar por esta pessoa, interceder a Deus por essa pessoa, para que Deus venha poupar essa pessoa, para que o Senhor Jesus Cristo venha de fato, de verdade, livrar essa pessoa do mundo e salvá-la. Meus irmãos, se nós sabemos, eu volto a dizer, que alguém está sofrendo, como cristãos, ainda mais se alguém da nossa casa, nós temos que apresentar Jesus, nós temos que apresentar o Evangelho, e continuar orando por essas pessoas. Meus irmãos, a oração de um justo, ela tem muito poder. Ore pela sua casa, ore pela sua família. A oração de Abraão, irmãos, livrou Jó da morte. A oração de Abraão livrou Jó de ser destruído junto com aquela cidade. Assim como a minha, a sua oração pode livrar a nossa casa, a nossa família de ser destruída junto com esse mundo. Mas nós temos que orar. Mas nós temos que buscar a Deus. Se Abraão tivesse ficado como muitos crentes hoje, de braço cruzado, a culpa é dele, ele que quis. Não posso fazer nada por ele não. Ai Deus, mande fogo aí para matar todo mundo. Tem crente que é assim. Tem crente que ele é crente, mas ele não é cristão, ele é assim. Ele quer ver a queda do outro. Ele quer ver a destruição do outro irmão. Você não conhece Jesus. Se eu sou assim, se você é assim, você não conhece Jesus. Porque no dia que você conhecer Cristo, você vai querer que toda a sua casa, toda a sua família, o mundo venha ser salvo por Ele. Você vai querer que aconteça nas pessoas da sua casa a mesma transformação que houve na sua vida. Isso é ser cristão. Isso é você conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela sua família? Lembremos, irmãos, que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus da nossa vida. Que um dia nós estaremos diante do Senhor e vamos prestar contas a Ele. E aquelas pessoas que não têm Jesus em sua vida, que não foram salvos pelo Senhor, irmão, e serão lançados juntos com o diabo no lago de fogo e enxofre. O que eu quero dizer para você nessa noite é: a sua oração pode salvar o seu pai, a sua oração pode salvar a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho. A sua oração, igreja, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que uma vez, por causa de uma oração de um homem, Deus, Ele parou o sol e fez com que o dia tivesse mais horas do que normalmente tem. Por causa da oração de Josué, Deus, Ele parou o dia, segurou a noite. Já viu isso na Bíblia? Deus segurou a noite e o dia demorou mais para que Josué vencesse a guerra. Por causa da oração de Moisés, Deus abriu o mar. E tantos outros exemplos. A oração de Ana. Ana tinha um ventre fechado. Quando ela orou, Deus abriu o ventre, a madre dela. Ela teve Samuel e mais 7 filhos. Igreja, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nós temos que ter uma vida de oração. Meus irmãos, a minha casa, a sua casa, a nossa família não será salva se não tiver oração. E agora eu quero falar algo para você. Está até aqui, deixa eu até mostrar aqui. Está aqui, ó, o caderno de oração. E até do Flamengo o caderno. Está aqui o caderno de oração. Todo mundo que me pede oração está aqui. Tem pedido de oração aqui. Tem pedido de cura, de libertação, de tudo. Pastor, ore por fulano. Eu boto aqui. Todo dia na igreja eu oro. Mas você também tem que orar. Você também tem que orar pela sua casa. Você também tem que orar pela sua família. Nós não podemos depender da oração de ninguém. Nós não podemos depender, igreja, se escorar na oração
de ninguém. Se você me pedir oração, eu vou orar com toda certeza. Eu até coloco aqui o dia que eu comecei a orar e o dia que Deus respondeu. Você me pedir oração, eu vou orar. Pode me pedir, eu vou orar com todo amor. Mas ore também. Ore também para que Deus venha fazer a obra. Ore também para que Deus venha agir, meus irmãos. A nossa oração tem poder. Às vezes a gente não está vendo o poder de Deus porque nós não estamos orando. A gente se acostumou a só orar na igreja. Não, pastor, só oro quando eu vou para a igreja. Igreja, a verdade é que nós temos que se esforçar mais para buscar a Deus. Nós temos que se esforçar mais para buscar o Senhor. Nós temos que deixar de corpo mole quando se diz, quando é no sentido das coisas espirituais. Irmão, a nossa carne ela é fresca. Para qualquer coisa a gente tem vontade. Agora, para buscar a Deus, a nossa carne não tem vontade. Nós temos que vencer a nossa carne. Um exemplo: se fosse para você acordar amanhã, 4 horas da manhã para orar, é uma luta, irmão. É uma luta. Agora eu sou para viajar, vou nem dormir, pastor. Vou ficar acordado já. Não quero 4 horas, quero estar pronto para ir viajar. Irmão, a gente tem que dominar a carne. E se existe algo que a carne odeia, se chama oração. Se existe algo que a carne odeia, igreja, se chama oração. Meus irmãos, ore pela sua casa. Ore pela sua família. Para finalizar a palavra nessa noite, eu quero que a Bíblia em Tiago capítulo 5. Se você achar Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, aí você vai voltando, porque Tiago está perto de Apocalipse, próximo de Apocalipse, bem pertinho, como daqui para a rodoviária. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler até o 18. Diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo, pastor? O justo, que a Bíblia diz, quando você vê na Bíblia o justo, irmão, é a pessoa que ela foi justificada por Deus em Jesus. Ou seja, você aceitou Jesus, de fato, de verdade, você é um cristão. Então você é o justo que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que a minha, a sua oração, ela pode muito em seus efeitos. 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Aqui Tiago, ele usa o exemplo de Elias, que era um homem assim como eu e você. Irmão, nós temos que desmistificar algumas coisas, porque tem pessoa que ela pensa assim: se aquele pastor orar por mim, se ele orar, Deus vai responder. Não, pastor, se aquele apóstolo, se ele orar por mim, Deus vai responder. Não, pastor, se aquela irmã lá daquela igreja, se ela orar, ela é mulher de oração. Igreja, Tiago está dizendo: irmão, você não lembra de Elias? Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Mas não existe isso, a oração de João é mais poderosa do que a oração de Maria. Não, porque aquele pastor, a oração dele é mais forte, pastor, a oração dele. O poder da oração não está de maneira alguma na pessoa que ora. O poder da oração está em Deus, igreja. Portanto, não tem oração mais forte, oração mais fraca de pastor, oração mais forte de apóstolo. Não existe isso. É Deus quem responde às orações. Assim como Elias orou e parou de chover durante 3 anos. Se nós tivermos esta fé,
Deus também responde às nossas orações. Basta ter fé. Você não precisa que um apóstolo ore por você. Você não precisa que um profeta ore por você. Se você tem fé, ore, Deus vai responder. E o que eu quero falar para você nessa noite é que muitas vezes a vida quer nos impedir de orar. Porque, irmão, tem momentos que parece que a gente está orando e Deus não está ouvindo. Não é verdade, igreja? Mas Deus está ouvindo, irmão. Deus, Ele sabe o tempo certo de agir. Deus, Ele sabe o tempo certo de responder. Orou? Confie. Espere com paciência no Senhor. Você que está orando pela sua casa, não desista. Continue orando, continue buscando, até que Jesus Cristo venha salvar toda a sua família, se você tiver fé para isso. Não desista, continue orando. Seja 5 anos, 10 anos, 20, até você morrer, continue orando. Você que ora por uma cura e ainda não alcançou essa cura, continue orando, creia, Deus vai curar você. Você que está orando, não sei, por uma causa na justiça, e quanto mais você ora, parece que pior fica, continue orando. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. E o conselho que eu dou a você: olhe para Jesus. Porque quanto mais você ora por alguém, parece que mais o diabo se manifesta na pessoa. Começa a orar por alguém para você ver. Parece que a pessoa fica mais encapetada. Parece que a pessoa fica com raiva de você. Mas às vezes não é a pessoa, é o diabo que está na pessoa. Continue orando, Deus vai fazer a obra. Agora, se você desistir de orar, se você desistir de buscar, você não vai alcançar nada. Isso é para tudo. Você que ora por uma cura, por uma libertação, pela salvação de alguém, não pare de orar, igreja. Continue orando, continue buscando a Deus. Deus vai fazer a obra. Agora tenha fé, persevere, assim como aquela viúva. Vai orando, vai buscando a Deus, vai buscando a face, buscando a presença do Senhor. No tempo certo, Deus vai responder. No tempo certo, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, e você vai colher cada uma das suas orações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Igreja, eu já vi muitas vezes o poder de Deus se manifestar depois de uma oração. Principalmente a gente que é pastor, que toma conta de igreja, tem que ter fé. Se não tiver fé, não inventa ser pastor, não. Não tiver fé, não queira ser pastor, não queira ser nada para Deus. Tem que ter fé. E sempre nas igrejas, sempre era uma luta, irmão, para pagar as contas. Às vezes era para pagar o aluguel dia 15, quando era dia 14 não tinha nada, mas tinha fé. E orava e Deus respondia. E Deus, Ele nunca deixou faltar, irmão. Deus sempre abençoou. Quando você tem fé para clamar, a igreja, não desista diante de uma situação difícil. Porque quando você ora, às vezes o diabo ele quer mostrar o contrário para você. Persevere, irmão. Busque. Continue orando e olhando para Jesus. Eu creio que você vai colher os frutos da sua oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite. Acorda quem está dormindo aí, né, Ícaro? Acorda em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor falou conosco nessa noite. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a perseverarmos diante do Senhor.